E se eu dissesse que a tecnologia é capaz de prever com 90% de precisão se uma pessoa vai ter um infarto, não custa milhões de reais e, não exige inteligência artificial de última geração e, na verdade, já foi inventada há séculos? Hoje, na nossa imersão profunda, vamos ver por que a máquina mais avançada da medicina moderna ainda é o ouvido humano. Eu sou o apresentador desta nossa análise de hoje e estou muito animado com esse tema. Olá para quem nos ouve, eu sou especialista convidada e olha, essa é uma perspectiva que realmente vira o jogo. Porque, assim, existe um fetiche enorme na medicina atual, pela tela brilhante, né, pelo exame de imagem caríssimo. Com certeza. O pessoal confia cegamente no que pode ver num laudo impresso. Está na interação. 80, 90% dos diagnósticos em cardiologia, por exemplo, nascem exclusivamente de uma boa conversa estruturada com o paciente. Certo, vamos desempacotar isso. O nosso mergulho de hoje se apoia em uma base robusta de materiais clínicos e epidemiológicos. Tudo com um foco absoluto na atenção primária à saúde, a famosa APS. A base do sistema. Isso. E a missão desta nossa análise não é só repassar diretrizes. A ideia é pegar o estudante ou o profissional da saúde e arrancá-lo daquela postura passiva de coletor de dados, sabe? Transformar num verdadeiro estrategista clínico. Alguém que foca na funcionalidade e na prevenção, e não apenas em catalogar doenças. E para estabelecer o tom exato dessa transformação, as fontes de hoje resgatam a máxima de Sir William Osler, que é um dos pioneiros da medicina moderna. Ele dizia o seguinte: ouça o paciente, ele está lhe dizendo o diagnóstico. Nossa, isso é muito forte. É a essência da semiologia médica, sabe? A semiologia não é um roteiro engessado de perguntas burocráticas. É a arte e a ciência de escutar, interpretar e, conectar os pontos antes mesmo de encostar um espectroscópio no peito de alguém. É o coração da clínica mesmo. E já que usamos essa palavra, o material nos joga direto para a semiologia cardiovascular. O texto destaca 5 sintomas cardinais, que são os pilares da cardiologia. Que são a dor torácica, a dispneia, palpitações, síncope e o edema. Exato, mas o que me chamou a atenção é que o profissional não pode simplesmente registrar que o paciente relatou, falta de ar ou dor no peito e dar o caso por encerrado. De jeito nenhum. Porque cada um desses sintomas é como a ponta de um iceberg, né? E o estrategista clínico precisa entender o que está submerso. Vamos pegar a dor torácica como exemplo. O material apresenta o mnemônico Alícias, que é uma ferramenta brutal de investigação. O famoso Alícias. Como funciona na prática? Então, o A é de aparecimento, L de localização, I de intensidade. O C de caráter, se não me engano. Isso mesmo. E aí vem a irradiação. E por fim o A e S finais, que são para fatores de atenuação e superveniência. Eu gosto de ver esse mnemônico como um interrogatório de detetive, sabe? Mas eu confesso que eu tenho uma dúvida cruel. Fazendo o papel do cético aqui. Pode falar. Pensando no mundo real, num posto de saúde lotado com uma sala de espera cheia de gente tossindo e reclamando. Como a equipe médica tem tempo de fazer um interrogatório tão minucioso? Isso não soa meio como um preciosismo acadêmico que cai por terra na prática diária? É uma ótima provocação. E muita gente pensa assim. Parece que vai tomar muito tempo, mas a verdade é que fazer o Alícias bem feito economiza tempo. E mais do que isso, salva vidas imediatamente. Como assim? Pense no mecanismo por trás da dor. Se o examinador pula a pergunta sobre a atenuação, ou seja, o que faz a dor melhorar, o verdadeiro assassino escapa pela porta da frente. Vamos supor que o paciente descreva uma dor em aperto, opressiva no peito. Ok, uma dor clássica. Isso! Se ele diz que essa dor durou uns 5 minutos durante uma caminhada rápida e desapareceu completamente quando ele sentou para descansar, fisiologicamente, o que aconteceu ali? Bom, acho que o coração pediu mais oxigênio por causa do esforço, as artérias não deram conta, mas quando ele parou, a demanda caiu e o coração se acalmou. Perfeitamente. É a isquemia transitória. É o padrão clássico de uma angina estável. Agora imagina se a resposta para a atenuação for diferente.
A mesma dor opressiva, mas o paciente diz que já está doendo há 40 minutos e que sentar, deitar ou colocar aquele remédio vasodilatador embaixo da língua não adiantou absolutamente nada. Caramba, aí a história muda de figura. Muda totalmente. Fisiologicamente, o cenário é outro. Não é mais uma falta de oxigênio temporária. Uma placa de gordura provavelmente se rompeu, um coágulo se formou e entupiu a artéria totalmente. O músculo cardíaco está começando a morrer, sabe? É a necrose, é o infarto agudo do miocárdio. Nossa! Então, uma única pergunta de 30 segundos te dá a resposta antes de qualquer máquina ser ligada? Exatamente. Uma pergunta sobre o que faz a dor melhorar pode ser a diferença entre a vida e a morte. E isso nos leva diretamente para outro conceito que o material explora a fundo, que é a classificação funcional da New York Heart Association, a escala NYHA. A escala que vai de 1 a 4, certo? Que avalia o grau da insuficiência cardíaca. Mas, de novo, bancando o cético. Dizer que o coração de alguém está fraco já não é o suficiente para a equipe. Porque o profissional precisa saber exatamente em qual dessas 4 caixinhas o paciente se encaixa. Porque coração fraco é um conceito abstrato, né? E a medicina precisa lidar com a realidade concreta do dia a dia. A NYHA traduz a fisiopatologia, ou seja, o quão doente o órgão está, para o cotidiano do paciente. A diferença entre as classes é a diferença entre uma vida adaptada e uma emergência iminente. Entendi. Tem algum exemplo de como isso se parece na rotina da pessoa? Claro. Um paciente na classe 3 da NYHA, por exemplo, tem uma alimentação acentuada. Ele está bem assistindo televisão no sofá, tranquilo. Mas se ele for tomar banho ou tentar vestir uma calça, o coração não consegue bombear sangue suficiente para essa musculatura. Ele sente uma fadiga extrema ou dispneia, que é a falta de ar, com atividades muito menores que as habituais. É aquele paciente clássico que precisa colocar um banquinho no chuveiro porque não aguenta ficar em pé até o fim do banho. Esse mesmo. Agora, compara isso com a classe 4. Na classe 4, o coração está tão debilitado que não consegue manter a circulação adequada nem mesmo quando o corpo está em consumo mínimo de energia. O paciente tem falta de ar em repouso absoluto. Espera, repouso absoluto. Até dormindo. Sim, ele não consegue dormir deitado reto na cama. Ele precisa de 3, 4 travesseiros para não se sentir sufocando, porque o líquido começa a acumular nos pulmões. Quando a equipe de saúde mapeia isso, não está apenas preenchendo um prontuário burocrático, está definindo a agressividade do tratamento. Mas salvar um paciente de um infarto agudo ou estabilizar uma insuficiência classe 4 é basicamente apagar o incêndio, né? O verdadeiro teste desse raciocínio clínico não acontece só no pronto-socorro. O que o material argumenta é que a atenção primária usa essa mesma lógica investigativa para guiar o paciente antes e depois da crise. Exatamente. Focando especialmente nos extremos da vida, que são a gestação e o envelhecimento. É grande mudança de paradigma, sabe? Saía do curativo para o preventivo. No caso da gestação, a regra número 1, que é inflexível no material, é a captação precoce. A equipe de saúde da família precisa colocar essa mulher para dentro do sistema de acompanhamento antes da 12ª semana. Lá no primeiro trimestre. E o motivo dessa pressa toda, pelo que li nas fontes, é a estratificação de risco. A unidade básica precisa saber rapidamente se essa gestante tem um risco habitual e pode ser acompanhada ali mesmo, ou se é uma gestante de alto risco que precisa ser referenciada logo para um serviço especializado. Isso é crucial para o fluxo do SUS. E a escuta atenta dos sintomas entra forte aí. Pois é. E há um alerta vermelho específico, um red flag, nas anotações que me deixou super intrigado. O texto diz que se a gestante apresenta uma cefaleia intensa combinada com escotomas visuais, isso é uma emergência absoluta. Mas, peraí, o que são esses escotomas e por que uma simples dor de cabeça com visão embaçada é tão perigosa assim? Escotomas são alterações muito específicas no campo de visão. É como se fossem pontos brilhantes piscando, sabe?
moscas volantes ou até manchas escuras. O motivo pelo qual isso é aterrorizante na obstetrícia é a fisiopatologia por trás do sintoma. Não é uma simples enxaqueca de fim de dia. Ah, não é só cansaço, então. Não, isso indica um risco iminente de pré-eclâmpsia grave, evoluindo pré-eclâmpsia. O que acontece é que a pressão arterial da gestante sobe tanto que os vasos sanguíneos entram em espasmo severo. E esse espasmo causa um inchaço, um edema, diretamente no tecido cerebral. Caramba, então as manchas na visão são, na verdade, o cérebro sofrendo fisicamente com a pressão alta. Exatamente isso. O edema atinge áreas neurológicas críticas, incluindo o córtex visual lá atrás ou o próprio nervo óptico. Aqueles pontos brilhantes que a mulher vê são, na verdade, os neurônios disparando sinais anormais por causa do inchaço e da falta de oxigenação adequada. Que loucura. É o corpo dela avisando que, se a pressão não for controlada naquele minuto, o cérebro vai entrar em curto-circuito e a gestante vai convulsionar. Saber ouvir esse sintoma específico e medir a pressão arterial imediatamente salva a vida de 2 pessoas ali mesmo. É muito impressionante pensar na mecânica por trás disso. Então, o que tudo isso significa? Significa que a anamnese bem feita é a melhor tecnologia preventiva. E quando vamos para o outro extremo da vida humana, que é o envelhecimento, o material bate muito na tecla de que a velhice não pode ser encarada apenas como um amontoado de diagnósticos num papel. É uma mudança filosófica e prática que a equipe precisa ter. A medicina tradicional foi treinada puramente para curar, mas pensa comigo, como você cura o envelhecimento celular? Não tem como curar. Portanto, o alvo do estrategista clínico tem que mudar. O alvo vira o quê, então? O objetivo principal passa a ser a funcionalidade e a manutenção da autonomia. O indicador de sucesso deixa de ser um exame de sangue com números perfeitos e passa a ser uma pergunta do dia a dia. Esse idoso consegue ir na padaria sozinho? Ele consegue tomar banho sem ajuda? Ele gerencia o próprio dinheiro? Interessante. É quase como se o médico de família atuasse menos como um mecânico consertando peças quebradas e mais como um gerente de qualidade de vida daquela pessoa. Essa analogia é muito precisa. E para manter essa autonomia, o foco da equipe se volta para combater as grandes síndromes geriátricas. O material destaca 3 principais, que são a prevenção de quedas, da imobilidade e da polifarmácia. E o mais assustador é que essas coisas estão intimamente ligadas numa verdadeira cascata de ruína para o idoso. Cascata. Como assim? Como a polifarmácia, que, para quem nos ouve e não está familiarizado, é o uso simultâneo daquele monte de remédios diferentes, como isso leva à imobilidade. É um efeito dominó químico, sabe? Imagina um idoso que passa por vários especialistas diferentes e eles não conversam entre si. O cardiologista passa um remédio forte para a pressão. O psiquiatra passa um calmante para a ansiedade. Aí o reumatologista receita um analgésico pesado para a coluna. Uma bomba relógio. Sim, juntos esses medicamentos interagem e causam uma tontura severa. Aí o idoso levanta de madrugada para ir ao banheiro no escuro, tem uma vertigem e cai. Ele fratura o fêmur. A cirurgia e a fratura o levam para uma cama de hospital, gerando a imobilidade. Nossa, e aí deitado na cama a saúde despenca. Despenca. A imobilidade faz com que o pulmão não expanda direito, as secreções acumulam porque ele não tosse direito e ele desenvolve uma pneumonia que pode ser fatal. Reparou? Tudo isso começou lá atrás com uma prescrição exagerada, a polifarmácia. O papel da equipe de saúde da família é agir cortando o mal pela raiz, revisando e limpando essa lista de remédios. E é exatamente para gerenciar essa complexidade toda que as fontes introduzem um conceito chamado modelo de cuidados crônicos, ou o modelo de Wagner. Pelo que eu entendi lendo o material, é um sistema onde a equipe de saúde precisa ser super proativa e o paciente precisa ser ativo e bem informado. Isso, esse é o núcleo do modelo de Wagner. Mas sendo bem pragmático aqui, como isso funciona no dia a dia da clínica? Qual é a diferença real entre um modelo reativo antigo e esse modelo proativo do Wagner? Vamos pegar o exemplo prático de um paciente com diabetes tipo 2.
No modelo antigo, que é o reativo, a unidade de saúde é totalmente passiva. O médico fica lá, sentado no consultório, só esperando o paciente aparecer com uma queixa. O que geralmente demora, né? Demora. O diabético só procura o médico quando o açúcar no sangue está tão descontrolado que ele entra numa urgência, como a cetoacidose diabética, ou quando já aparece uma úlcera no pé que não cicatriza, já está infeccionada e beirando a amputação. Ou seja, o sistema de saúde só age quando a tragédia já aconteceu. É enxugar gelo. Já no modelo de Wagner, a equipe de saúde busca ativamente. Eles têm um registro, um painel, com todos os diabéticos daquele bairro, daquele território. A enfermeira, por exemplo, liga para o paciente para agendar o exame do pé diabético antes que qualquer ferida sequer apareça. Nossa, que diferença. E não para por aí. O médico ajusta a medicação preventivamente baseada no histórico, o nutricionista monta um plano alimentar que seja acessível para a realidade daquela família e, o principal, o paciente entende exatamente como a própria doença funciona. Ele sabe medir a glicose e reconhece os sinais de perigo sozinho. Não tem surpresa, sabe? A equipe caça o problema no estágio inicial. Agora, se esse modelo proativo é tão eficiente assim, e a gente consegue controlar a pressão e o diabetes lá no posto de saúde da esquina, por que as emergências dos hospitais no Brasil ainda vivem superlotadas com pacientes infartando e tendo AVC? E essa é a ferida crônica que os epidemiologistas sempre tocam. As nossas fontes de hoje trazem o dado acachapante. 90% dos infartos derivam de fatores estritamente modificáveis. 90%. 90%. Estamos falando de sedentarismo, tabagismo, pressão alta maltratada e diabetes descompensado. A imensa maioria dos colapsos cardiovasculares não é uma loteria genética que não tinha como evitar. É o fracasso do cuidado contínuo. É o que o material classifica com a sigla ICSAP, né? Internações por condições sensíveis à atenção primária. Que, traduzindo do juridiquês médico, são basicamente internações em UTIs que jamais deveriam ter ocorrido se a base do sistema estivesse funcionando perfeitamente. Exatamente isso. Tratar a hipertensão precocemente na consulta de rotina não é apenas dar um comprimido. É literalmente esvaziar um leito de UTI 10 anos no futuro. E essa urgência da intervenção preventiva se aplica brutalmente a outro tópico gigante do nosso material, que são as infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs. Na atenção primária, a conduta muda radicalmente com a chamada abordagem sindrômica. O médico não fica esperando o resultado de um exame laboratorial que pode demorar semanas para só então começar a tratar. O tratamento começa ali, na primeira consulta, baseada apenas nos sinais clínicos. E as fontes oferecem uma regra de ouro visual muito útil para as úlceras genitais, que é muito comum chegar no posto. Se o paciente chega com uma úlcera genital e ela é dolorosa, o faro diagnóstico já vai direto para o herpes. Mas se a úlcera for indolor e tiver aquelas bordas mais endurecidas, a suspeita recai imediatamente sobre a sífilis primária. Aqui é onde fica realmente interessante. A sífilis é um ponto crítico, especialmente quando a gente conecta isso com o cuidado gestacional que a gente acabou de discutir. E os autores do material prepararam a verdadeira armadilha teórica, uma pegadinha de prova que tem consequências devastadoras na vida real. É a questão da alergia, não é? Essa mesma. Vou montar o cenário para quem nos escuta. Imagina que o profissional atende uma gestante e faz o diagnóstico clínico e laboratorial de sífilis. O objetivo óbvio de todo mundo é tratar a mãe super rápido para que a bactéria não alcance o bebê e não cause a sífilis congénita. Mas, durante a entrevista clínica, a gestante relata que é alérgica à penicilina. A lógica básica e instintiva de qualquer pessoa seria, bom, se ela é alérgica, é só o médico prescrever outro antibiótico, tipo uma azitromicina, e está tudo resolvido. Mas o material diz explicitamente que não. A conduta correta exige manter a penicilina. Por que não simplesmente trocar o remédio e evitar a alergia? Olha, essa é uma sacada de fisiopatologia brilhante. Por quê? A placenta, ela não é apenas uma membraninha qualquer, sabe? Ela é uma fronteira altamente fortificada. A gente pode usar uma metáfora aqui. A placenta é como a alfândega de um país muito
muito rigoroso. Gostei da metáfora. A maioria dos antibióticos tenta passar por essa alfândega, mas o sistema de barreiras e enzimas da placenta simplesmente os destrói ou bloqueia a entrada. A azitromicina, que você citou, por exemplo, não consegue atravessar em quantidades suficientes. Ela vai circular solta no sangue da mãe, vai curar a doença na mãe, mas o bebê lá dentro vai continuar infectado. Pera, então a bactéria continua destruindo o feto, mesmo com a mãe tecnicamente curada da doença? Isso. A penicilina benzatina é a única molécula, o único antibiótico do mundo que possui o passe VIP exato para atravessar a barreira da placenta intacto e chegar numa concentração alta o suficiente para matar a bactéria dentro do feto. Uau! É por isso que o protocolo do SUS é absoluto nesse caso. Se a gestante é alérgica, a equipe não troca de droga de jeito nenhum. Eles internam essa gestante e realizam um procedimento super cuidadoso de dessensibilização do sistema imunológico dela. Eles meio que hackeiam a alergia temporariamente e então administram a penicilina. É a única forma conhecida de garantir que a criança não nasça com más formações ósseas neurológicas graves ou até mesmo sofra um óbito fetal. É impressionante o nível de embasamento fisiológico que dita uma regra clínica que parece tão contraintuitiva de início, né? E isso nos leva diretamente ao outro pilar gigantesco desse escudo defensivo do sistema público, as imunizações. As vacinas. O material traça umas regras inquebráveis aqui também. A principal delas é, no calendário vacinal brasileiro, nunca se reinicia a esquemas atrasados. É a regra de ouro da sala de vacina. Pois é, se a pessoa tomou a primeira dose de uma vacina, sei lá, 5 anos atrás e perdeu a segunda, o profissional da saúde não zera o cronômetro. Ele apenas aplica a dose que falta e segue a vida. E, mais uma vez, o porquê disso tudo importa muito. O nosso sistema imunológico não tem amnésia total, sabe? Uma vez que as células de memória, que são os linfócitos, são apresentadas a um antígeno pela primeira vez lá atrás, elas guardam aquele registro no banco de dados do corpo para sempre. Mesmo que a dose de reforço venha muito, muito além do prazo ideal estipulado, a base da imunidade já está construída. Então o corpo não esquece como se defender? Não esquece. Retomar exatamente de onde a pessoa parou reativa essa memória rapidamente e, de quebra, evita que o sistema público jogue dinheiro e vacinas preciosas no lixo, mandando a pessoa tomar tudo de novo à toa. Entendi. Falando em vacinas, existe uma proibição severa no protocolo quando se trata de gestantes e as chamadas vacinas de vírus vivos, como, por exemplo, a tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da varicela e a do HPV. O protocolo simplesmente proíbe. Mas por que exatamente um vírus vivo atenuado, que é totalmente seguro para quase todo mundo, se torna uma ameaça tão grande durante a gravidez? Porque o corpo da gestante passa por uma adaptação imunológica fascinante, mas que é muito arriscada. Pensa bem, o feto é, geneticamente falando, 50% composto pelo DNA do pai, certo? Certo. Metade mãe e metade pai. Então, para o sistema imunológico da mãe, o feto é tecnicamente um corpo estranho, como se fosse um órgão transplantado ali dentro. Para não rejeitar e não atacar o próprio bebê, o sistema de defesa da mãe entra num estado de imunossupressão natural e fisiológica. Ele abaixa as próprias defesas de propósito. Ah, entendi. Então se o sistema de defesa dela tá com a guarda baixa. Se a gente aplica uma vacina de vírus vivo, atenuado, que é um vírus que está enfraquecido, sim, mas ainda é capaz de se multiplicar ativamente, o sistema imunológico reabaixado dessa gestante pode simplesmente não conseguir contê-lo. O que seria apenas um treinamento simulado e inofensivo para o sistema de defesa acaba virando a própria infecção de verdade. E esse vírus pode atravessar a placenta e causar doenças congênitas gravíssimas no feto. Faz todo sentido. A biologia é impecável nisso. Mas, sabe, se a gente conectar tudo isso ao cenário maior da sociedade, a vacina certa aplicada no braço certo, a anamnese super detalhada no consultório com alicias, a penicilina garantida com muito esforço para gestante alérgica. Tudo isso é, lá no fundo, um ato médico-privado que acontece entre 4 paredes. E os autores deixam bem claro que isso só se transforma em uma defesa de saúde pública de verdade por causa de um único mecanismo, que é a vigilância epidemiológica e a notificação compulsória.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a verdade nua e crua é que a clínica individual vira pó se não for notificada. Doenças transmissíveis, como a sífilis que falamos, infecções pelo HIV, hepatites virais, todas elas exigem, por lei, que a equipe preencha uma ficha de notificação para o Sistema Nacional. E aí eu pergunto, o que acontece se o médico atende um caso de sífilis, dá o antibiótico, cura o paciente, mas decide guardar isso em segredo, tipo deixando só lá no prontuário íntimo do consultório, sem avisar as autoridades de saúde? Se a equipe não notifica o caso, a cadeia de transmissão lá fora vence a batalha. Tratar apenas o indivíduo ali na sua frente resolve o problema imediato dele naquela terça-feira à tarde. Mas e os parceiros sexuais que ele teve? Vão continuar transmitindo. No território, sem nem saber. A notificação compulsória é o que permite que as equipes de busca ativa da prefeitura rastreiem a origem da infecção e tratem a rede inteira de contatos. Sem os dados das notificações, o Ministério da Saúde fica literalmente cego. Eles não sabem para onde enviar as caixas de testes rápidos, onde focar as campanhas de rádio, onde alocar as verbas de prevenção. É a diferença brutal entre apagar a chama de um isqueiro com o pé e evitar um incêndio florestal de grandes proporções. É a intersetorialidade na sua forma mais pura, né? A clínica não é uma ilha isolada, né? Ela precisa conversar com a epidemiologia. E isso nos traz para a reta final da nossa conversa de hoje, entendendo a jornada lógica que a gente trilhou desde o início. A fundação de tudo que conversamos é que saber ouvir através da semiologia cardiovascular, como o interrogatório Alícias, não é apenas um sinal de empatia ou humanização. É ciência de alta precisão que diferencia um simples cansaço de um infarto em franca evolução. E também compreendemos que gerenciar ciclos de vida, seja evitando a eclâmpsia no pré-natal com foco nos escotomas visuais ou quebrando a cascata de fraturas da polifarmácia no idoso, exige um modelo de equipe proativo que busca a saúde antes da doença fincar raízes. E, fechando esse ciclo, vimos que o tratamento puramente baseado em sintomas para as ISTs, o uso exato das vacinas entendendo a imunologia por trás e o poder gigantesco da notificação compulsória são os mecanismos que tiram peso do indivíduo isolado e criam um verdadeiro escudo coletivo do nosso sistema de saúde. E para nossa audiência, que quer colocar o raciocínio clínico à prova agora mesmo, os nossos materiais de base deixam um desafio prático de validação. Primeiro, no seu próximo caso clínico, seja na vida real ou estudando para uma prova, tente identificar exatamente qual sintoma na rotina do paciente cruza aquela linha tênue de uma dispneia classe 3 para uma dispneia classe 4 na escala NYH. E o segundo desafio para o pessoal é memorizar firmemente a fisiopatologia que explica por que o sistema imune da gestante não suporta vacinas de vírus vivos. E também listar imediatamente, de cabeça, as 3 principais que são totalmente contraindicadas, que são a tríplice viral, a vacina da varicela e a do HPV. É um excelente exercício de fixação, viu? E para nossa próxima imersão profunda nessa série de análises, nós vamos dar um passo além. Nós vamos tirar todo esse papo da teoria clínica e aplicar diretamente na complexidade caótica das ruas. O foco vai ser em como elaborar um plano de cuidado integral, o famoso PCI, para aquele paciente que apresenta multimorbidades severas morando dentro de um território muito vulnerável. Então, para quem nos ouve, já preparem o terreno, revisem as diretrizes e os critérios de elegibilidade para a cirurgia bariátrica e relembrem os mecanismos de ação dos medicamentos de primeira linha para depressão na atenção primária. Especificamente, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS. Ah, vai ser uma discussão profunda sobre como orquestrar frentes múltiplas de tratamento, viu? Especialmente quando o corpo do paciente parece estar falhando em vários sistemas ao mesmo tempo. Com certeza vai ser incrível, mas antes da gente encerrar de vez, eu gostaria de deixar algo pairando no ar. Uma provocação sobre tudo o que dissemos hoje. Nós passamos todo esse tempo aqui dissecando como o ouvido humano e o interrogatório clínico perfeito podem diagnosticar doenças com uma maestria incrível. Mas imaginem a seguinte situação. A equipe médica fez tudo certo. Perfeito. Aplicou a escala NHA, diagnosticou os fatores modificáveis para evitar as internações sensíveis, prescreveu a medicação exata lá no receituário e orientou direitinho a dieta proativa baseada no modelo de Wagner.
A conduta técnica dentro do consultório foi simplesmente impecável. Mas o que acontece quando os determinantes sociais lá do lado de fora, a falta absoluta de saneamento básico no bairro, o esgoto correndo a céu aberto na porta da casa, a violência urbana que impede aquele idoso de caminhar na rua em segurança, a insegurança alimentar crônica que a família passa, contradizem de frente e esmagam tudo o que a medicina orientou. O longo braço da excelência clínica consegue alcançar para curar alguém quando a própria estrutura social ao redor dessa pessoa está profundamente adoecida e falhando com ela. Fica essa provocação sistêmica para pensarmos durante a semana e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo.